pelo que eles têm feito, né? Que esses países da Europa, ela que vive lá há tanto tempo, conhece bem, né? Enfim, os que enviaram comentários, né? Que Deus abençoe também sua vida. Quem for assistir depois, aí a gente fica o convite para entrar no site já, fazer a sua compra. A gente vai ficar aí na pré-venda aí uma semana e depois a gente. É Valeu, isso aí, brigadão. compartilhe, né? É Compartilhem esse vídeo, aí, pessoal, para outras pessoas que não puderam estar aqui hoje à noite. isso aí. Mas está presente para o pessoal que está nos ouvindo e para os que vão assistir daqui a uns dias. Meu nome é Josi, eu me considero uma missionária. Sempre, para mim, foi muito importante levar o evangelho às pessoas que não conhecem. E eu tenho esse, assim, no meu coração as crianças. Eu vejo assim como uma plantinha, né? Eu sempre falo isso, a criança é uma plantinha que quando tá ali a mudinha pequenininha, se começar a crescer torto, é muito fácil de direcionar, né? É só colocar um bambu, uma estaca, alguma coisa, e ela vai crescer, né? Da forma correta. Mas essa mesma planta, se a gente deixa ela crescer torta, e quando ela estiver adulta, nós queremos lá vir direcionar ela só cortando, né? Só cortando. Então, assim, para mim é muito importante anunciar o evangelho às crianças. Eu mesmo me converti com a idade de mais ou menos 5 anos. Então, assim, eu creio muito na conversão das crianças, eu creio muito nessas crianças que vão crescer com uma relação com o Senhor, né? Com a relação direta com Deus, e que vão ter uma outra vida totalmente diferente do que se elas crescessem no mundo, né? Então, eu tenho um filho de 9 anos, eu sou casada com o Jacques, que é pastor, e nós temos um ministério aqui na França de evangelização, né? Quanto tempo você está na França? Vai fazer 20 anos agora. Ah, já tem bastante tempo. Então já está 100% habituada. Sim, sim, sim. Josi, fala para a gente um pouquinho de como é que você começou a escrever, se você escrevia antes, quando era adolescente, ou então ainda na infância. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória como autora. Então, eu vou te contar, você vai rir. Quando eu era criança, eu ouvi uma pessoa dizendo assim que para a gente poder afirmar que viveu, tinha que ter realizado 3 coisas. A primeira, plantar uma árvore. A segunda, ser mãe, e a terceira, escrever um livro. E quando eu ouvi isso, eu plantei um pezinho de jambo lá no jardim. Eu só abri assim um buraquinho rapidinho, botei 3 sementes e acabou que virou uma árvore desse fruto que era meu fruto preferido. Depois eu tive o Thiago e eu sempre tive em mente essa vontade de escrever um livro. Eu escrevia quando eu era adolescente, escrevia poemas, escrevia várias coisas. Depois eu comecei a escrever há uns anos atrás, comecei a escrever para livros sobre o Apocalipse, sobre Daniel, que são assuntos que me interessam bastante. E agora eu tive esse desejo de realmente escrever para crianças. Começou com o nosso culto doméstico, né? Com o Tiago, meu filho, de 9 anos, a gente sempre fez culto doméstico, então eu tinha assim uma preparação. E aí, quando fomos para a igreja aqui, aí eu comecei a dar aula, e aí de repente veio aquela ideia assim, poxa, é uma preparação muito grande para durar alguns minutos com 6, 7 crianças. Aí eu pensei, por que não vamos filmar? Aí conversei com o Jack, ele falou, não, é muito complicado e tal. Falei, então vamos fazer o vídeo. Aí eu comecei a fazer vídeos, né, de histórias para crianças, e depois veio a ideia, vamos pegar o vídeo, vamos fazer ele de uma forma um pouco mais, né, aprofundada, e vamos fazer o livro. Daí eu comecei, ó, esse aqui foi o primeiro. Bom, esse aqui é um protótipo, tá? Na Aham. verdade, ele é bem grandão, ele tem 155 histórias, chama Sementes de Fé, e é uma Bíblia em 155 histórias. Ele não foi ainda publicado porque os desenhos estão sendo realizados, tá? Mas esse foi o primeiro livro infantil que eu fiz. Depois, eu trouxe aqui, eu tô com a minha pequena coleção aqui, é uma coleção de 7 livros, que vai falar sobre os conflitos de criança de 9 anos.
Então a minha ideia foi o quê? As crianças, a partir dos 9 anos, elas já começam a ter, muitos questionamentos, muitos problemas de crianças, muitos conflitos. Então eu fiz um livro para cada conflito. Então, o Sementes de Fé vai ser uma coleção, que vai ser da Bíblia inteira, mas dividida em pequenas coleções, o Pentateuco, os livros históricos, essa parte aí de Reis, e também Salmos e Sabedoria. Depois vamos ter o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos. Então a gente vai começar, pouco a pouco, o primeiro que vai sair vai ser os Evangelhos. E aí, se a pessoa gostar, ela pode fazer toda a coleção. Então, Uhum. como nós estamos usando um ilustrador, que faz todo o desenho à mão, então leva bastante mais tempo do que os livros que eu faço e que eu desenho com inteligência artificial. É, é. Mostra pra gente os outros livros Sim, dessa. É como se fosse uma série, né? sim. O mesmo do Fergus tem ciúmes, aí mostra pra Uhum. gente os outros pra gente conhecer. Ó, esse aqui, eles já foram publicados aqui na França, tá? E agora com o Thiago nós vamos começar a publicação no Brasil. Esse aqui se chama O Tesouro Escondido. Então, cada um dos meus livros, eles são baseados num versículo bíblico e nós vamos trabalhar em torno desse versículo. E esse aqui, ele vai falar assim da nossa forma de enxergar o mundo, né? Tanto adulto quanto criança. Eu tenho muitos adultos aqui na França que compram meus livros, Aham, é, mesmo sendo livros infantis, porque eles gostam muito da mensagem, sabe? Então, ele vai mostrar como que o nosso olhar, como a nossa forma de ver as coisas vai mudar os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas atitudes, né? E claro, assim, levar a criança a ter um olhar bíblico sobre as coisas, um olhar de fé, um olhar na perspectiva de Deus. hum, Então, é a história de um morceguinho que é bem negativo, uma morceguinha, aliás, que é uma menina, que é bem negativa, que é bem mal-humorada, que está sempre reclamando, e no final ela vai encontrar um tesouro. é, Bom, em seguida tem esse aqui, ó, se chama Léa Compreende o Seu Valor. Então, ele vai tratar, assim, das crianças que, já com essa idade de 9 anos, já começa, né? Eles estão aí um pouquinho antes da pré-adolescência, mas já começa essa questão da imagem, né, de se comparar com outras pessoas, de se achar inferior, de não conhecer o seu, verdadeiro valor, né. Então aqui nós vamos ensinar a criança a se amar, e a olhar para si com os olhos de Deus, e não com um olhar crítico. Vamos falar um pouquinho da diferença, o quanto é importante também as diferenças, né. Então é mais, assim, para a autoestima da criança. aham, Em seguida, temos esse aqui, Sasha Quer Agradar. Eu ainda não sei o título em português, a tradução a pé da letra não fica muito legal, mas é a história desse cavalo marinho que ele tem os amigos dele, ele finalmente encontrou, um lugar para ele, né, ele tem a banda de amigos dele, são todos unidos, se divertem bastante, até o dia que um dos amigos, propõe de fazer algo errado, né, e aí ele se sente confrontado entre obedecer, né, a palavra de Deus e não fazer, mas ao mesmo tempo ele tem medo de perder os amigos, de perder esse lugar que ele tem, né, no bando e tal. E aí, vamos falar dessa pressão de grupo, né, é, que contra as nossas crianças, né, sim, que é bem comum, principalmente na escola, né, quando está o grupo e o grupo quer fazer algo errado, é muito difícil para a criança levantar e dizer assim: "Não, stop, eu não vou fazer, isso não agrada a Deus". aham, Então, temos mais. O papai foi embora, então é a história de nós vamos estar falando aqui do divórcio, uhum, ou então, né, pode ser também a pessoa que perdeu, né, um ente querido, perdeu o papai ou a mamãe. Mas, assim, principalmente, o divórcio, a separação, quando às vezes, a criança se encontra no meio de pais que brigam, que, né, e aí ela vai pensar que realmente é culpa dela, que ela fez algo de errado, que ela pode evitar. E é realmente o que acontece, né, com as crianças. E aí nós vamos falar disso tudo, como Jesus vem, eh, reconstruir,
fechar as nossas tristezas, nossos machucados, né? Como Jesus vem curar isso. Hum. E é um livro assim bem forte, bem, eu gosto muito dele, ele é forte. Eu vou assim no fundo das emoções mesmo, assim, no fundo do problema de todo que as crianças que se encontram nessa situação estão atravessando, perdão. Ah, Então, tô vendo que ela todos eles foi embora. são temas bem profundos mesmo, né? Sim, Ah, sim. e eu acho que não é à toa que adultos compram, porque lidam com coisas assim, começa na infância, mas vai seguir aí Uhum, pela vida da pessoa, né? sim, Algumas pessoas vão ter que encarar isso a vida inteira, né? Então, sim. é um tipo de literatura que ajuda, sim, para para muita gente. Ó, esse aqui, Eloá, é diferente. Nós vamos estar falando realmente crianças que se sentem diferentes por um defeito ou outro e que não se sentem importantes. Então, nós vamos falar também de quando as crianças acabam. Seria na ideia do bullying, que é o. Sim, bullying, é essa palavra Aham, que eu sim. estava procurando, É que a bullying. gente aportuguesou, né? Aliás, nem aportuguesou, só apropriou do termo, né? Ah, Uhum, mas a ideia do bullying, né? Para sim. lidar com Então, crianças que sofrem com sim. isso, né? Então é a história de um leãozinho, né, que se chama Eloá, que ele normalmente tem que ser o rei da floresta, né, mais tarde, mas ele tem um problema na voz, ele não ruge como os outros leões. Ele é o menorzinho do grupo, todos nasceram no mesmo ano, mas ele é o mais pequenininho, então os coleguinhas fazem bullying com É, ele é muito pequeno, ele não sabe rugir, então ele nunca vai poder ser um leão de verdade. Só que é, ele vai ter algo muito especial, ele vai ter um ouvido, assim, muito desenvolvido e graças a isso, eh, ele vai conseguir salvar a floresta. E, assim, super interessante como é que ele vai se organizar, como é que ele vai se impor, como é que ele vai, ver o valor que ele tem, o quanto ele é importante é, e o quanto isso é muito menos importante do que a missão que Deus tem para ele. certo. Em seguida, o nosso penúltimo, Linon se perdeu. Linon é essa ovelhinha, né? É um livro que ele é realmente um livro de evangelização, sabe? Eu vou falar da salvação, assim, com, em todos os seus ângulos. É muito forte. É uma história de uma ovelhinha que era maltratada, que um dia ela resolve fugir e ela vai ser salva por uma pessoa totalmente inesperada. E, eu não posso falar quem é, senão eu. Spoiler. É, Mas enfim, vai haver uma descoberta muito grande e a vida dela vai mudar. E o nosso livro de hoje, que é, está sendo lançado no Brasil, né? Fergus pega os tempos. tem ciúmes. Então, nós vamos tratar aqui dessa parte aí também, que começa por volta dos 9 anos, né? A criança que sente ciúme, a criança que tem um espírito de competição muito grande, que quer ser melhor que os outros, que quer ser vista. E o Fergus, ele é assim, ele é um esquilo, ele conhece Jesus, ele sabe que o que é certo e o que é errado, mas a vontade dele, assim, de mostrar o valor dele é tão grande que ele acaba, né, fazendo tudo errado, pegando os pés pelas mãos, mas ele vai encontrar o caminho, né? É. E ele vai perceber que a vitória dele, né, com a trapaça não tem valor algum para ele mesmo. E já que você entrou no livro, né, Uhum, você já falou um pouco sobre a ideia principal, né, uhum, mas comenta para a gente aí sobre essa questão de ciúme e inveja, né? Na verdade, uhum. até quando, no português, né, tem uma correlação entre as duas palavras, né? Sim, E a historinha trata exatamente daquele coração que é ciumento barra invejoso, né? sim. Fala pra gente assim, é, ah, como é que isso se desenvolve assim, no coração da criança? Você que é mãe já percebeu como é que isso acaba se desenvolvendo e conta pra gente assim, dá algumas dicas de como a gente pode ajudar
essa criança numa situação assim? Então, eu acho que a criança, ela, de sua própria natureza, ela é individualista, ela é egoísta, né? Faz parte, isso aí já aparece nos primeiros anos da infância, a criança é egoísta. Então, ela vai pensar que se a gente olhar para outra criança, se a gente valorizar uma outra criança, ela está sendo deixada de lado, ela não percebe que ela pode ser os dois, né? Que os dois podem ser positivos, que os dois podem andar junto. Ele acha que o fato da gente elogiar uma outra criança, a gente está rebaixando ela, né? E o que é interessante nesse livro é que ele tem ciúme de um outro esquilo que é bem mais forte do que ele, que é maior, que é muito mais esportivo e que realmente é o favorito, vamos dizer, né? Só que no meu livro, ele se chama Tag, né? O Tag, ele é uma pessoa legal, ele não é uma pessoa ruim, né? Porque às vezes a gente sempre vê assim, o vilão e o bonzinho, né? Na verdade, não, o Tag é uma pessoa legal e o Fergus, ele sente justamente ciúmes por isso, porque ele percebe que o outro, ele tem coisas que eu não tenho, né? Então eu quero ser como ele, eu quero passar na frente dele, eu quero ganhar. Ah, E realmente, às vezes, nessa idade, eu acho que assim, é o assunto mais. Acho que todos os pais tiveram problema com isso, foi a questão do ciúme, da inveja. E aí, o que é, que acontece quando a gente tem ciúme? A gente fica chateado e a gente não gosta da outra pessoa, e a gente quer ver problemas na outra pessoa, em vez de pensar assim, poxa, o problema vem de mim, a outra pessoa, né? O Tag tá lá, tá fazendo, tá ajudando os outros esquilos, tá fazendo a musculação e tal, né? Então, ele não tá ligando para você, mas você tá lá, tá de olho nele, você tá de olho nele em vez de olhar para si próprio, né. E eu acho que é muito importante, primeiro, conversar, dialogar, né, dialogar com a criança. Às vezes a gente menospreza essa atenção que a criança tem, né, a gente pode conversar, mesmo ela sendo bem novinha, a gente pode conversar, a gente pode falar de tudo, a gente pode explicar, a gente pode dizer: "Olha, eh, não é porque ele é melhor nessa área que você também tem suas qualidades, você também tem seus defeitos, né, e não é o importante não é ser visto por todo mundo, é ser visto por Deus, né, como que Deus te vê, como que Deus vê o seu coração, isso é importante, né. E aí a palavra de Deus, ela tem resposta a tudo, né, e educando as nossas crianças na palavra de Deus, a gente vai evitar muito sofrimento para a vida delas, porque desde jovem elas já vão compreender certas coisas e vão evitar, muito sofrimento. aham. Como é que os pais podem usar o livro, assim, hã, na sua opinião? Por exemplo, eu comprei esse livro, meu filho está encarando esse problema, comprei o Uhum. livro, aí como é que eu vou fazer? Eu vou só entregar para ele o livro Não, ou será que você acha que vale uma conversa, né, ter sim, um sim, sim, tratamento, claro. assim? Quando eu criei esses livros, eu pensei nos pais que acabam de se converter, né, que não conhecem nada da Bíblia e que estão ali querendo fazer o culto doméstico com a criança e não sabem nem para onde começar. Aham, Então, o que que acontece? Nós temos a história onde a criança vai realmente se identificar com o personagem, porque ele é um personagem legal, ele é um aham, personagem, né? Aí a criança vai pensar, mas eu também sou legal, mas eu também tenho esse problema que ele tem. E no final do livro, existe uma parte aqui que eu coloquei com 3 ensinamentos, olha. Deixa eu só uhum, mostrar aqui para vocês. Existem 3 ensinamentos, não precisa de trabalhar os 3 na primeira vez que a gente lê o livro, só um já vai ser importante, depois você pode no dia seguinte trabalhar o segundo e o terceiro. Por exemplo, no caso do Fergus tem ciúme, o número um é ser honesto mesmo quando for difícil, né. Só aqui já dá para ter uma discussão muito grande com a criança, e eu percebi com meu filho, meu próprio filho, que, quando eu li aquela história do leãozinho, né, eu não imaginava que meu filho tinha problema com isso. E ele chega para mim e fala quando eu terminei de ler a história, ele vira: "Mamãe, já aconteceu comigo na escola, isso, isso e isso".
E o livro ter aberto certos diálogos que não teriam acontecido de forma natural, porque eu sempre pergunto: "E aí filho, tá tudo bem?". "Tá tudo bem". Ele nunca reclama e de repente, quando eu li o livro, mexeu com ele, e aí É, foi ele que veio falar comigo: "Mãe". Aí o que acontece? Tem o ponto 2. O ponto 2 é evitar o ciúme e celebrar, os pontos positivos dos outros. Aí você tem mais matéria para discutir sobre isso. E o terceiro ponto é procurar o perdão e reparar os nossos erros, né, porque você vai ver que chega um momento na história, ele precisa, né, reparar o erro dele, se porque ele realmente está arrependido. Então, vai ter toda essa conversa que a gente pode ter com os nossos filhos e no final eu coloquei também uma oração. Tem muitos pais que acabaram de se converter, não sabem orar. "Ai, como que tem que orar? Tem que ser difícil? Tem que falar palavra difícil?". Não. Então eu coloquei uma pequena oração no final para você fazer com seu filho, caso você tenha dificuldade, né, é. para fazer oração. Isso é bem interessante, né? Que, explicando aí para o pessoal, já ouviu você comentando antes, mas para reforçar, né? Como você trabalha com pessoas na França que têm Uhum. um distanciamento do evangelho, infelizmente, né? O livro didaticamente já instrui como fazer a aplicação daquilo que a pessoa aprendeu e ainda tem as orações conduzidas, né? Só que, Sim. para nós aqui no Brasil, o livro também é útil nesse sentido de um culto doméstico, né? Uhum. Suponhamos que a família decide fazer é, um culto doméstico especial, utilizando o livro como uma ferramenta, né? Para conduzir esse culto. Aí, no final, tem essas aplicações, ainda tem a oração, né? Tem o espaço para o Uhum. diálogo, né? Para a criança contar o que aprendeu da lição, né? Que aquilo Sim, chamou a atenção dela. Isso é bem interessante, né? Um conteúdo importante para as famílias, né? sim. Sim, sim, é muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem levado uma vida, assim, muito corrida, e a primeira coisa que a gente faz é esquecer de fazer o culto ou dizer: "Bom, hoje está muito tarde, não vai dar tempo, deixa para amanhã". Mas isso é muito importante para nossas crianças, é muito importante investir na fé das nossas crianças, é muito importante investir na salvação das nossas crianças, né. Tem muito pai que vai acabar pagando, principalmente aqui na França, né, pagar escola cara, pagar curso de inglês, paga isso, paga aquilo, e às vezes não se preocupa, em ter um material de qualidade que vai, né, ajudar a criança a crescer espiritualmente. Eu acho isso muito importante. Saindo um pouquinho do assunto, mas ainda sobre a França, né? Aí você, quando a gente começou a conversar, já deve ter quase um ano, né, que a gente está trabalhando aí com alguns projetos, né? Você me disse que aí na França tem uma limitação muito grande em termos de literatura, Sim, é, uma literatura cristã para crianças, né? sim, Ah, sim. apesar de ser um país de muitos teólogos muito bons, né? Mas ficou no passado, né? Infelizmente. Ficou, É, infelizmente. ah, esse é um projeto também que visa pôr na França um tipo de literatura que estava em extinção, não é? Sim, A sua ideia é exatamente essa, né? sim. Aqui na França, existe muita dificuldade, muito preconceito com as pessoas que são cristãs, né. Então, assim, não é quando você fala assim: "Ah, eu sou cristão", já todo mundo já te olha torto, porque não é um assunto que a gente aborde aqui, né. Então, e assim, falar da sua fé é muito complicado. E quando eu fiz esses livros, né, você não vai ver, assim, tirando essa parte história cristã inspirada da Bíblia, a pessoa vai ver uma coisa leve, né. Então ela vai comprar um livro de criança e tal. Eu tenho pessoas, por exemplo, a minha vizinha que não é cristã, eu mandei para ela, ela: "Ah, vou comprar". Foi uma das primeiras pessoas que comprou, que leu. Então, Aham, assim, e todo mundo, assim, eu sou uma pessoa que eu não perco a oportunidade de pregar o evangelho. Se tiver, é. uma pessoa ali, ó, tô pegando, tô dando jeito. Então, assim, muitas pessoas leram o meu livro, porque fui eu que escrevi, ou por isso, ou por aquilo, ou porque achava interessante o assunto, e ali, nesse momento, o que que acontece? A palavra de Deus foi semeada, né?
e vai portar frutos. É. Então, olha só a importância do trabalho da Josi, você que está assistindo aí a live. Na verdade, assim, além de ser esse projeto ah, que lida com as crianças lá na França, essas crianças com essa idade, ainda é um projeto evangelístico e é um projeto literário exatamente para recompor aquilo que não deveria ter acabado, né? Uhum, Desaparecido da França, que é uma literatura cristã, né? uhum, Então, vale a pena você investir, porque no fundo você está investindo num projeto que é nesse sentido, né, de evangelização. sim, E já se sim. fala para a gente, já que a gente já comentou sobre o livro, você já mostrou seus projetos, né? É, eu queria só, mas das minhas perguntas para você falar sobre a restauração que o evangelho pode promover na vida das crianças, que você já comentou já um pouco disso, né? Mas eu queria que você estendesse um pouquinho mais, né? É, você tem visto essa restauração acontecer pelo seu ministério, né? Pelo seu Sim, trabalho. sim. Fala para a gente qual que é a sua expectativa de restauração mesmo com essa literatura e com o que o Evangelho pode fazer, o poder dele para as crianças. Então, aqui na França, nós cremos todos num verdadeiro avivamento, porque o país, assim, ele espiritualmente ele é destruído, ele não é muito complicado, é muito complicado. O mundo, né, a forma do mundo que nós temos visto hoje aqui, e nada assim de Jesus, da fé, é muito complicado. E é difícil também você pregar o evangelho. Então, o que que a gente faz? A gente vai evangelizar através das redes sociais, vídeo. Às vezes o Jack faz culto e a gente tem ali 8.000 pessoas que passaram na live dele. Então, são pessoas que não vão entrar na igreja, são pessoas que não vão procurar Deus, mas que estão ali no telefone, né, entediado, e pá, começa a ouvir a mensagem. E ali nós já tivemos vários casos de pessoas que se converteram e que vieram para a igreja, e na igreja, ai, como que é seu nome? Como que você ficou sabendo da igreja? Ah, eu assisti uma live, e na live falava dessa igreja que eu apareci. Então, assim, a gente tem presenciado muitas, assim, é muito encorajador, sabe? Pessoas que se convertem, pessoas que se batizam, pessoas que começam a seguir a igreja. Como é um trabalho na francofonia inteira, né, muitas pessoas a gente, né, fez o link entre a pessoa e a igreja local, lá onde ela vive, né, ligamos para o pastor, procuramos saber onde é que tinha a igreja, isso e aquilo. E aí, nós temos vendo muitos frutos, porque ao mesmo tempo que a França é um país ateu, a França é um país onde o índice de depressão é assim, um dos maiores do mundo inteiro, né? Então, assim, as pessoas estão sedentas, mesmo que elas não queiram, não gostem, elas estão sedentas. E, e a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? E nós precisamos realmente trabalhar com toda a motivação, e Deus tem, guiado a gente nesse trabalho, Deus tem aberto as portas, né, e graças a Deus, vamos continuar trabalhando aí. É isso aí. Ah, então, eu vou abrir o espaço para você, se você quiser fazer suas considerações finais, né? Falando sobre é, a literatura como uma ferramenta para a espiritualidade infantil, Uhum, e apresentasse mais do seu projeto novamente, né? Para as uhum, pessoas apoiarem também, né? E conhecer tudo que você tem feito aí, junto com o Jaque, e para também conhecer o que a gente vai produzir aqui, né? uhum. Então, nosso propósito é realmente nós vamos começar com o Fergus, né, e depois nós vamos fazer os outros livros aí no Brasil também, né, com o Thiago, né. Então, assim, apoie nosso trabalho, né, compre o livro, e eu não sei se a gente fala de preço, mas eu sei que ele está com preço muito bom. O Uhum, primeiro banner que tem lá vai ser da pré-venda do livro, e aí vocês podem combinar. Quem for comprar uma quantidade, por exemplo, o pessoal que vai comprar para a igreja, quer fazer presentear as crianças da igreja. A gente tem um desconto especial, né,
para pessoal que vai comprar uma quantidade um pouquinho maior, né? E vai distribuir para as crianças da igreja, para talvez em escolas, né? Aí é só entrar em contato lá. No site é só entrar no primeiro link lá, o primeiro banner, vai estar lá o Fergus tem ciúmes, e aí é só clicar lá e a gente conversa para combinar certinho. Então, nosso interesse é realmente atingir, o máximo de pessoas, né, por isso que a gente fez essa escolha do preço bem barato, né, que é para atingir, o máximo de criança possível, né, que eu acho muito importante, e é muito legal você ter justamente esse recurso literário para fazer os cultos, para abrir uma discussão com a criança, uma conversa, né, um diálogo, e também para evangelizar e dali já entrar em outros pontos, né, é muito importante. É E o isso aí. nosso objetivo é continuar, né, Tiago. Ah, Vamos começar com aham, esse e vamos depois publicar os outros estão em tradução, né, por enquanto, os aham, outros livros. E aham. então eu optei por fazer um livro bem mais barato, são esses da coleção, com desenhos que eu mesma fiz com a inteligência artificial. Mas olha, o pessoal gostou Sim, muito dos sim. desenhos, sabe. Eles são muito bonitinhos, mesmo que não tenha sido desenhado à mão, sabe. O pessoal tem gostado muito aqui na Eu, França dos particularmente, eu desenhos. gostei muito. O Fergus, ele é um livro que me chamou muita atenção pela história, que, na verdade, para quem está aí na live e quer ter quer saber, quer ter umas pílulas, né, do que tem no livro, ah, a Josi, ela escreve muito bem. Não é porque ela está aqui na live que eu estou falando isso, não, é porque Obrigada. desde que ela mandou outros textos, né, de outros projetos dela, que eu dei uma olhada, eu fiquei fascinado, assim, com a capacidade dela de escrever e de construir histórias, né? E esse livro tem uma história muito boa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem em falta hoje de literatura com mais profundidade, né? Se você pega livros infantis aqui no Brasil, a gente tem muito livro infantil que descuida assim da parte textual, né? Às vezes cuida só do visual do livro, uma capa bonita e tal. Lógico que isso também contribui para o livro, né? Que é o caso essas ilustrações são bonitas, né? São Uhum, ilustrações que chamam a atenção. Acho que isso faz parte. Só que o principal do livro é o texto escrito, né? O que está escrito exatamente. ali, né? E o, o que a Josi faz, ela escreve com bastante cuidado, né, para transmitir bem a história e para ser bastante bíblica, né? É uma Sim. coisa que a gente tem necessidade mesmo. Eu passo por aí, em alguns lugares aí, vendo livro infantil. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa facilidade com livros até de histórias bíblicas, né? Em qualquer livraria você vai, tem livrinhos lá com histórias bíblicas. Aí o indivíduo tenta resumir tudo numa frase, sabe? Então não fica bom, Uhum, infelizmente, né? É, é, um, ah, é você tirar das crianças, né, o direito que elas têm de conhecer algo com mais profundidade, né? uhum, Então é o que a gente está tentando fazer, né? Um conteúdo bem escrito, histórias bonitas, né, interessantes, e além disso um livro bonito também, né? Que acho que é o que a gente precisa para trazer essas crianças para conhecer a respeito do Evangelho de Cristo, né? sim. É isso aí, Josi. É, eu te agradeço bastante pela participação aí, pelo companheirismo nessa nossa publicação. É, vou dizendo novamente, vocês podem entrar no site da editora, tem um link no Instagram da editora, mas pode entrar lá, é TS Santana, tudo junto, né? tssantana.com.br. Aí lá vai ter algumas das nossas publicações e tem também o link lá para o Fergus, tem ciúmes. Estou esperando vocês lá, podem entrar e pode conversar com a gente. Quer comprar para sua igreja? A gente combina lá um preço especial, frete, essas coisas, a gente combina tudo, paga no cartão. Então, assim, com a gente é super tranquilo. Ah, precisa você entrar lá. Aí divulga já para o pessoal da igreja, o pessoal da escola dos seus filhos.
porque é, é uma literatura importante. Acho que muitas crianças têm passado por problemas assim. Talvez tenha feito coisas parecidas com o que o Fergus fez, né? E eu acho que os pais têm aí uma ferramenta para ajudar a resolver esse problema e trazer o coração dessa criança, né, para Cristo. Ali no texto também, para os pais assim que estão preocupados, a gente coloca o texto bíblico, né? É, e, a construção da história em torno de levar Isso. aquela criança para conhecer a palavra de Deus, né? Então, são histórias cristãs inspiradas na Bíblia, né? Sim, Ah, sim. então você é convidado para conhecer, entra lá no site e é convidado também para conhecer as outras obras da Josi. Pode seguir ela aí no Instagram, pode conhecer Uhum. o Jack também, né? Que ele na verdade os livros sempre dão um apoio, né? Tem sempre uma ajuda dele, né? É ele que fez todas as capas Aham, desse desenho aqui. sim. Então, pode ir lá conhecer eles, conhecer o trabalho missionário deles, né? Uhum. Sim, sim. Orar por esse trabalho, pelo que eles têm feito, né? Que esses países da Europa, ela que vive lá há tanto tempo, conhece bem, né? Infelizmente, são muito mais difíceis para ter um alcance do evangelho, né? Só de saber que pessoas não cristãs têm comprado a literatura dela já é motivo para a gente glorificar a Deus de pé, Ah, sim. né? Sim, Então, sim. acho que vale a pena vocês conhecerem. Josi, da minha parte é isso aí. Deus te Muito abençoe. Se você obrigada, quiser viu, fazer. Tiago, pela oportunidade, pela confiança, tá? Que Deus abençoe. É isso aí, gente. Então, estou esperando vocês lá no site. Entrem lá. Vocês podem conhecer o nosso livro que a gente está publicando hoje. Quero agradecer todo mundo que está assistindo aí, os que enviaram comentários, né? Que Deus abençoe também sua vida. Quem for assistir depois, aí a gente fica o convite para entrar no site já, fazer a sua compra. A gente vai ficar aí na pré-venda aí uma semana e depois a gente já vai estar com dentro do site distribuído lá entre as publicações. Mas por enquanto a gente está na pré-venda para a gente captar o pessoal que vai comprar essas quantidades diferentes, né? Então, Uhum. estamos esperando vocês lá. É, É valeu, isso aí, brigadão. compartilhe, né? É Compartilhem esse vídeo aí, pessoal, para outras pessoas que não puderam estar aqui hoje à noite. isso aí. Ela tá falando à noite, é porque lá na França já é Aí de é mesmo. noite, viu? Aí à tarde. Mas É o fuso horário, esse aí foi um desculpa, gente. prazerzão. Um abraço pro Jack e pro Thiago. Na verdade, Jack e Thiago significa a mesma coisa, né? Sim, é o mesmo É, nome. é Em o mesmo francês nome. é Jacques. Interessante, tá Aham. vendo? Uma coisa legal sobre os nomes, né? Jack é de origem francesa mesmo, né? Vem É. de Jacques, né? Uhum. É isso aí. É legal. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Muito obrigada.